Olá, espero que você esteja bem. É um enorme prazer contar com a sua audiência na abertura do primeiro simpósio SENAC no Metaverso. Eu sou Jorge Okada, docente do SENAC Araraquara. Eu atuo nas áreas de comunicação e artes e também colaboro e integro o grupo de multiplicadores da educação corporativa. Hoje eu vou mediar essa atividade mais do que especial, com a honra de fazer a abertura desse evento que é histórico. O Simpósio SENAC no Metaverso foi criado para registrar quais atividades foram realizadas pelas equipes das unidades no Metaverso, para que nós possamos também trocar experiências, compartilhar os resultados obtidos e também como os desafios foram superados, e principalmente para estimular o processo criativo, a inovação. Eu sou um homem, descendente de japoneses, eu tenho cabelo curto, preto, com alguns fios também grisalhos, tenho os olhos esverdeados, hoje eu estou com uma barba rala também, né? E visto uma camisa laranja de botões de manga curta. Atrás de mim, lindos painéis de LED nas cores azul, rosa, com a inscrição Primeiro Simpósio SENAC no Metaverso. Essa descrição compõe as ações de inclusão do nosso evento, né? E em breve eu também vou pedir para os nossos convidados especiais também se descreverem. Além disso, quem colabora para que mais pessoas participem dessa conversa é a Letícia Mascarenhas e a Bárbara Cirilo, intérpretes de Libras, que também acompanharão toda essa nossa transmissão. Muito obrigado, viu, Letícia? Muito obrigado, Bárbara. O trabalho de vocês é muito importante para todos nós. Vamos lá, o nosso simpósio terá a seguinte programação. Hoje, logo depois dessa abertura, eu vou convidar a professora Eliana Schlemmer para realizar uma apresentação que foi especialmente preparada para nós, do SENAC São Paulo. A Eliana é pós-doutora em Educação pela Universidade Aberta de Portugal, é doutora em Informática na Educação e mestre em Psicologia do Desenvolvimento pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente, ela é professora titular, pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Educação e em Linguística Aplicada na Unicinos, também no Rio Grande do Sul. Além disso, ela é autora e organizadora de diversos livros, incluindo aqui, olha, o Comunidade de Aprendizagens e de Prática em Metaverso, lançado pela editora Cortez em 2012. E que também está disponível em todas as unidades da nossa rede SENAC São Paulo. Olá, tudo bem, professora? Conectado diretamente do Rio Grande do Sul. Olá, tudo bem, Jorge? Eu vou pedir para você se descrever também. Ok. Primeiramente, eu quero agradecer o convite do SENAC São Paulo e dizer que é uma alegria eu estar aqui com você, com o Cadu, com a Letícia, com a Bárbara e todos aqueles que estão conosco online nesse momento. Eu sou Eliane Schlemmer, tenho descendência alemã, sou branca, tenho cabelo comprido, estou com uma blusa azul marinho, com brincos de argola, com óculos, e atrás de mim tem um metaverso. Como não poderia deixar de Claro. ser. Muito bem-vinda, professora. É uma alegria contar com a sua presença, Obrigada. com a sua experiência, nos inspirando. Logo depois, após a palestra da professora, nós vamos conhecer a experiência do Cadu Pires, né? O nosso Cadu. O Cadu é ator, formado também pelo SENAC Araraquara e hoje conectado diretamente de Londres para também nos inspirar. O Cadu é pesquisador na University of Greenwich, na Inglaterra, por onde ele se conecta conosco. E ele hoje também, né, vai compartilhar várias experiências artísticas, as performances que ele tem elaborado junto com um grupo que ele também é fundador, a Castle, The Experiential Zeitgeist Institute. E é um coletivo de artistas internacionais que se conectam para promover espaços de experiência e conhecimento artístico. A sua pesquisa investiga estratégias de engajamento entre artista e comunidade, teatro imersivo, cinema em realidade virtual e também jogos de realidade alternativa. Olá, Cadu!
Prazer tê-lo aqui conosco no primeiro simpósio Senac no Metaverso. Olá, Jorge. Olá, professora. Boa tarde a todos. Eu também queria agradecer muito a participação ao Senac, esse convite. Eu sou homem, branco, tenho cabelos castanhos, olhos castanhos, utilizo um óculos com um frame um pouquinho azul, azul escuro, visto uma camisa cor vinho e é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando sobre experiências em ambientes virtuais, metaverso, enfim. Obrigado. É um prazer revê-lo e conectar nessa nova experiência, Senac no Metaverso. Obrigado, Du. Ao final dessa exposição, nós vamos também abrir para um bate-papo. Então, você é o nosso convidado mais do que especial para compartilhar também as suas impressões, as suas dúvidas no nosso chat. Aí, por favor, também não se esqueça de mencionar a sua unidade, a sua equipe, para que a gente fique sabendo de onde é que você está participando desse nosso evento. Ainda hoje, nós iremos lançar a exposição dos trabalhos de docentes e alunos do Senac que compartilharam as suas experiências no metaverso. Todo mundo aí ansioso, animado para essa exposição e esse lançamento. Esse espaço virtual será disponibilizado logo após o final aqui do nosso evento, para que você possa acessar e conhecer o que os nossos colegas da rede estão produzindo. Bom, vamos lá, gente? Vamos começar e com certeza, eu tenho certeza que vocês também já estão ansiosos depois de todas essas apresentações, das falas iniciais dos nossos convidados também especiais, né? Tudo isso despertou muito a nossa curiosidade. Então vamos lá, convidando a professora Eliana Schlemmer para falar um pouquinho para a gente, metaverso na educação, como funciona, quais são as inspirações? Conta para a gente, professora Eliana. Ok, Boa tarde, muito professora. obrigada. Boa tarde, mais uma vez. Então, eu vou compartilhar com vocês um pouco daquilo que tem sido a minha experiência com os metaversos, né? Eu brinco que dos metaversos eu já sou a vovó, né? Porque comecei muito cedo nessa área, como vocês vão ver. E, por favor, já vão elaborando as questões para depois a gente fazer um bom bate-papo. Bom, vocês estão vendo que na minha tela tem uma apresentação e do lado tem um metaverso. Não é um metaverso novo, né? É um metaverso que já tem alguns anos aí. Foi proposital não trazer os metaversos mais recentes, até para não estragar uma surpresa que vocês vão ter depois. E vocês estão me vendo, né? Vendo a minha identidade, que não é formada só por mim, Eliane Schlemmer, né? De forma presencial física, que vocês estão me vendo por telepresença, ou seja, é a minha própria imagem, a minha própria voz que está chegando até vocês, mas também vocês estão vendo o meu avatar, a Violet Ladybird, né? Na sua primeira versão, quer dizer, essa já é a segunda, né? E a última versão é essa que está, então, à esquerda aqui. Então, vocês vão vendo que essa identidade, né, como o professor Máximo de Felice refere, esse infovido, ele vai se modificando também ao longo do tempo, né? Essas diferentes tecnologias, elas vão constituindo a nossa identidade na contemporaneidade. Então, como não podia deixar de ser, né? Eu não posso falar de metaverso sem estar imerso no metaverso. Então, por isso também abri o metaverso aqui para que vocês possam ter um pouquinho, né, dessa visão do que é esse metaverso. Claro que nesse metaverso, diferente dos atuais, né, eu posso voar. Os atuais, a maior parte deles, eu não tenho a possibilidade de voar. Então, são outras propriedades, né? Aqui, da mesma forma, tem a apresentação de vocês. Então, quem entrar no metaverso, quem quiser entrar na Ilha Unicinos, então eu convidei vocês para minha casa, né? Uma coisa é a gente estar fechada nesse quadradinho que vocês me enxergam. Outra coisa é eu poder ter um movimento num outro universo, né? Num metaverso. E aí, obviamente, não poderia deixar de ser, convido vocês para nossa casa, né? Do GPTU. É óbvio que se vocês vierem para a Unicinos, vocês não vão ter um espaço assim. Isso só é possível aqui porque é um outro universo, porque tem outras propriedades. Então, isso é bem importante já que a gente leve em conta. O metaverso não é para reproduzir aquilo que a gente tem no espaço presencial físico, mas sim para dar vazão para a nossa imaginação, para nosso processo inventivo.
Então, bora lá. Se vocês entrarem aqui no metaverso agora, vocês vão ver a Violet, vocês vão estar comigo, tá? Mas vou compartilhar aqui a telinha com vocês, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a origem e a evolução tecnológica dos metaversos, porque esse é um conceito que vem se desenvolvendo já há muito tempo, né? Alguns remontam à década de 70, 1970, aos MMOs, né? Mas, enquanto o metaverso, ele surge ali em 92, com o Neil Stephenson, né? Num romance pós-moderno de ficção científica chamado Snow Crash. Uma das primeiras plataformas que surgiram foi o Active Worlds, o Alpha World, na verdade, né? Que depois, então, sofreu um processo de mudança e se transformou em Active Worlds. Posteriormente, o Second Life, que deve ser o que vocês mais conhecem, que é esse metaverso onde eu estou nesse momento, né? Se eu abrir a minha possibilidade de voz, vocês vão ver um sinalzinho verde aqui. Isso significa que todas as pessoas que estão no metaverso, se alguém estiver aqui, né, vão conseguir me ouvir. Né? O avatar também ele tem mexe a boca, né, os lábios, para indicar também que eu estou falando. E depois surgiram metaversos open source, né? O Open Simulator, o Open Wonderland, aí o Sansar, que é da própria Linden Labs, que começou a utilizar também os wearables, né? Os óculos, para potencializar a realidade virtual, o Decentraland, o Minecraft, o Roblox. E, mais recentemente, né, a Meta, então, resolveu investir fortemente nos metaversos, né? O Facebook, tanto que mudou o nome para Meta, e a grande aposta dela é nos wearables, né? Então, surgiram os óculos, a luva sensitiva, e, obviamente, que uma série de outros metaversos começaram a emergir. Não vou citar todos eles, né? Por uma questão de tempo. E acompanhando todo este movimento, a Niantic, que eu imagino que muitos de vocês devem ter jogado Pokémon GO, né? Então devem conhecer por aí. Então é a empresa criadora do Pokémon, trouxe uma outra perspectiva de metaverso, que é o que se chama metaverso da vida real, que no lugar de criar um ambiente em 3D num computador, onde o humano ele tem uma presença por avatar, ele faz um movimento contrário, né? Ele imputa a informação digital no mundo presencial físico, no mundo geográfico, ampliando a experiência deste humano com esse universo. Então, tudo isso hoje está no nosso contexto, né? Bom, então aqui eu trago uma imagem justamente onde vocês podem ver essas duas perspectivas, né? A primeira delas, que compreende os metaversos como sistema dinâmico, né, em 3D, onde então o humano tem uma presença por avatar. Normalmente, esses sistemas eles têm persistência, ou seja, eu posso construir algo, eu vou sair, amanhã eu volto e aquilo continua ali. Ou outras pessoas podem dar continuidade àquilo que eu criei. E funcionam com sandbox, ou seja, caixa de areia. A ideia é mesmo de criar, de co-criar. Então, para nós, do ponto de vista da educação, essas são duas características que um metaverso tem que ter: a persistência e funcionar como sandbox, porque aí eu posso co-criar e isso vai ser mantido pelo ambiente mesmo depois que eu não estiver mais nele. Esse é o Overt, um open source também. E aqui uma vivência que a gente fez com realidade aumentada com as vinícolas e os estabelecimentos gastronômicos da Serra Gaúcha. Então, nessa perspectiva de entender os metaversos da vida real, né? Então, onde você imputa a informação digital no espaço geográfico a fim de ampliar a experiência do humano com esse espaço. Então, é bem importante que a gente fique com essas duas perspectivas, porque mais um pouquinho à frente nós vamos conversar mais sobre isso. Essa tecnologia ela passou por vários movimentos, né, que a gente fala ou denomina de fases. Esse foi o primeiro, então essa é a primeira plataforma, o AlphaWorld, que surgiu ali em 98, quando eu comecei a fazer as pesquisas, né, com essa tecnologia. Eu encaminhei um projeto de pesquisa para a empresa, eles gostaram e me deram uma galáxia.
Galáxia nada mais era que o espaço em servidor, né? Então, ali você brincava de Deus, como eu digo, né? Fazia o céu, a terra e tudo que existia dentro dele, ou não fazia céu e não fazia terra e pensava numa outra configuração. Aqui a gente desenvolveu, obviamente, o espaço do grupo de pesquisa e vários projetos com diferentes cursos dentro da universidade, diferentes eventos, a fim de explorar. Por que eu disse para vocês que essa não é a primeira representação da Violet, né? Porque tem esta menina aqui, e antes dela ainda tinha Dina Eugênio, né? Então, essa identidade ela vai se modificando. Agora, o que nós queríamos naquela época compreender? Nós tínhamos os ambientes virtuais de aprendizagem, nós tínhamos uma agente comunicativa, uma chatbot que a gente tinha construído, que era a Mariá, e nós estávamos desenvolvendo o metaverso. E nós queríamos compreender como é que se daria os processos de ensino e aprendizagem quando eu coengendrava essas diferentes tecnologias no que naquela época a gente chamava espaço de convivência digital virtual. E hoje a gente entende como uma ecologia conectiva, né? Porque vai conectando diferentes possibilidades. Então, essa foi a nossa primeira ecologia conectiva. A segunda fase, então, surge ali em 2003, 2004, com a Linden Lab, que criou, então, o Second Life, que foi a primeira vez que se teve também uma moeda, né, virtual, que era o Linden Dollar, que tinha uma cotação diária, então você podia trabalhar dentro dos metaversos, ganhar em Linden Dollar, e isso era, então, convertido em dólar, e você, então, recebia pelo teu trabalho. A Ilha Unicinos foi a primeira ilha no metaverso, a primeira universidade a ter uma ilha no metaverso, e, obviamente, que aquela ecologia conectiva, agora ela tinha um outro contexto, né? Muitos de vocês devem estar se reconhecendo aqui, né? Orkut, eu espero que pelo menos eu tenha alguns desta época aqui comigo. Orkut, o blog, o Wiki. Então, não somente esse coengendramento com ambiente virtual de aprendizagem e chatbot, mas também com tecnologias agora já da Web 2.0. Então, vocês veem que a gente foi acompanhando esse processo. E quando eu falo no metaverso, eu não falo só no metaverso, eu falo justamente nessa ecologia conectiva que é possível da gente construir com essas diferentes possibilidades que se tem hoje. Obviamente, né, assim como aconteceu com o Active Worlds, a gente foi desenvolvendo experiências, metodologias, práticas com diferentes áreas de conhecimento, em diferentes cursos, interdisciplinares, só de uma disciplina específica. Então, nós fomos nos experimentando. E toda essa experiência, ela está descrita em artigos, em livros, né? Um deles, o Jorge mostrou para vocês, tem um outro, que é esse, que só está em língua inglesa, tá? Depois eu mostro para vocês direitinho. Enfim, né? E aqui, então, tem alguns exemplos, né? Algumas imagens de alguns trabalhos desenvolvidos com curso de pedagogia, letras, biologia, arquitetura, né? Juntando tudo. Gestão, inovação e liderança, graduação tecnológica em RH, pedagogia, física do sistema Terra. Então, aqui numa perspectiva bem de simulação, né? Então, nos metaversos, tanto pode desenvolver aquilo que a gente chama de experiências de realidade virtual, que são as simulações, quanto as experiências de virtualidade real, onde você realiza no digital aquilo que está em virtual, ou seja, aquilo que está em potência, mas ainda não em ato. Como vocês viram ali que eu mostrei o espaço do GPDU, que não tem um rebatimento no espaço presencial físico. Esses aqui também não tem um rebatimento no espaço presencial físico. Não é um gêmeo digital. Nos programas de pós-graduação, então, a gente trabalhou com diferentes programas de pós-graduação, de educação, ou de filosofia, ou de gestão, tentando compreender um pouco como é que essa tecnologia possibilitava esses contextos. Então, vocês vão ver disciplinas específicas, né? Reuniões de grupos de pesquisa que sempre ocorrem simultaneamente, é importante dizer que é simultâneo, né? Ou seja, no presencial físico, nos metaversos, defesas, reuniões da prática de pesquisa, eventos, enfim.
Aqui um pouquinho mais dos espaços dos programas de pós-graduação, que eu tinha comentado com vocês, né? E bancas. Então, bancas de defesas de mestrado e doutorado, que ocorrem simultaneamente. Então, aqui vocês veem a banca, né? Orientando, e no metaverso também. Então, isso amplia a possibilidade para outras pessoas participarem. Muitos programas de internacionalização, né, com a União Europeia, o Alpha, o Gate, o Instituto Lincoln, que é o Instituto de Terra dos Estados Unidos, Portugal, com a França, e a gente ainda vem desenvolvendo essas experiências até hoje. Nesse contexto também, a gente criou a ilha da rede de instituições católicas do ensino superior, a Ilha Riceso, que congregava 15 universidades distribuídas no Brasil todo, e a gente fez uma formação para professores. Essa formação, ela acontece em metaverso, e não sobre metaverso. Existe uma diferença muito importante entre você falar sobre e você estar imerso. Eu acho que o Cadu vai me ajudar depois na fala dele em relação a isso. É muito diferente você navegar em páginas na internet do que você habitar e viver os metaversos. Não tem comparação para quem tem essa experiência, né? Então, essa formação foi desenvolvida toda no metaverso, envolveu 45 professores e teve 80 horas, né? Ela era formada por 2 missões, então gamificada, obviamente. A primeira consistia em eles construir o espaço de recepção nas suas respectivas universidades, e a segunda missão era desenvolver uma prática, né? Um dos projetos que a gente desenvolveu, financiado pela nossa agência de fomento à pesquisa no Brasil, no Rio Grande do Sul, foi o Anatomia em Metaverso, onde a gente trabalhou com 3 equipes diferentes, uma de especialistas na área da anatomia, dos diferentes cursos, envolvendo medicina, educação física e todos os cursos que tem anatomia humana, outra de especialistas na área da educação e outro de especialistas na área da computação. E a nossa ideia era, primeiro, desenvolver esse ambiente, né, de como trabalhar anatomia em metaverso, e depois fazer formação dos professores. Só que a gente percebeu que essa formação estava acontecendo quando essas equipes estavam trabalhando de forma articulada. Então, inicialmente, a primeira representação que os professores fizeram do Laboratório de Anatomia Humana foi essa que está na esquerda. Muito comum aquilo que vocês enxergam nas universidades, né? Uma sala, 4 paredes, os atlas do corpo humano, uma maca no meio com o corpo humano, enfim. E aí, problematizando, mas vem cá, né? Essa tecnologia tem outras propriedades. No metaverso não chove, até posso fazer chover, mas o avatar não se molha, né? Não tem essa relação. Tenho N possibilidades. Por que necessariamente eu tenho que reproduzir um laboratório de anatomia humana que existe nas universidades? O que melhor representa a anatomia humana? Ah, professor, é um corpo humano. Então, surgiu esse corpo humano transparente, que conforme os sistemas eram modelados, eles iam aparecendo nesse corpo humano. Então, a gente trabalhou também, a gente queria ver a potência de cada metaverso, a gente trabalhou com 3 metaversos distintos, inclusive metaversos open source, e também com diferentes níveis de imersão em cada sistema. Então, por exemplo, o cardiovascular, tu só conseguia enxergar de fora e rotacionar. O respiratório, né, que foi desenvolvido no OpenSim, então, tu também tinha essa possibilidade de visualizar, né, da parte externa. O renal, você podia entrar na artéria, teu avatar, e percorrer todo o sistema. Então, vocês estão vendo aqui os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos. De tempos em tempos tinha um mapa sensitivo que permitia saber onde o avatar estava, para não se perder dentro do corpo humano, né, porque são quilômetros de artéria. Aqui a cápsula de Bowman, né, mostrando um pouquinho. E o sistema nervoso já foi desenvolvido com a computação gestual, né? Então, tinha uma câmera do Kinect que capturava os gestos, né, do humano, e ele, então, podia, através do gesto, rotacionar o cérebro e vendo como isso acontecia. Bom, aí a gente entra numa terceira fase dos metaversos, que foi justamente com a Meta, então, lançando o Horizon, né? E aí o Microsoft, enfim, e como tem algumas organizações que só estão atrás dos hyper, né? Saem fora logo. Mas isso é uma tecnologia que se mantém há muito tempo. Então, nessa terceira fase também, a gente foi desenvolvendo alguns metaversos, alguns espaços. Esse justamente foi com alunos da linguística aplicada, né, mestrandos e doutorandos, e vocês veem que a gente tem trabalhado numa perspectiva não de
simultaneidade, mas de hibridismo, não compreendendo o híbrido como um percentual de atividade presencial física e outra online, mas sim aquilo que se produz no coengendramento. E, obviamente, nessa terceira fase é dado uma ênfase muito maior aos wearables, né, às tecnologias vestíveis, justamente em função da aposta e da meta. Nesse contexto, a gente desenvolveu o VR Brain, que é um jogo que trabalha a neuroanatomia, né, para entender um pouquinho as questões relacionadas ao cérebro. E uma quarta fase, então, que surge justamente com a Niantic, o Pokémon GO, né, que são os metaversos da vida real. Então, aí também, conforme eu falei anteriormente, o Invino Veritas, né, onde você tem, então, personagens, nós tínhamos a italiana, a Nona, né, e o Francesco, o Giuseppe e o Francesco, que eram os personagens, então, que conversavam com as pessoas e apareciam conforme o local onde as pessoas estavam, né? Isso relacionado, então, a esses estabelecimentos gastronômicos aqui, a Vinícola Miolo, Aurora. Isso foi desenvolvido em parceria com o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, aqui do campus de Bento Gonçalves. Mais tarde, também financiado pela Secretaria de Cultura e pela Secretaria de Turismo, a gente desenvolveu o Ágora do Saber, onde a gente, então, buscava compreender com as pessoas da comunidade quais eram os conceitos que, na visão deles, constituíam a cultura do município de Bento Gonçalves. Então, a gente entrevistou várias pessoas que foram indicadas para nós. A gente criou uma biblioteca viva, onde, então, tem isso tudo lá arquivado, de forma que outras pessoas possam se apropriar. E também os nossos personagens. Então, por geolocalização, conforme o lugar onde você estava, um personagem aparece e conversa com você sobre aquele contexto, né? Então, cada um deles tem uma missão, conforme o local. Aqui está a Isabel, que representa o trabalho, portanto, no pórtico, né, de Bento Gonçalves, onde, então, depois de você realizar a missão, você recebe o vinho, né? Isabel, em alusão à uva Isabel. Depois, então, os moradores falaram, né? O que foi comum? Foi o trabalho, os valores, né? Trabalho, fé e comunidade. Então, o trabalho simbolizado pelo vinho, a fé pela Bíblia e a comunidade pelo pão. E esse processo todo, então, ele terminava no Museu do Imigrante Italiano, em Bento Gonçalves, né? Esse é um card, né? Um cartão que a gente fez, e as pessoas, quando, então, foram jogar o jogo na inauguração, eles recebiam esse card com realidade aumentada. Aqui o momento onde foi feito o lançamento, na praça, né? Então, as pessoas que a gente entrevistou, os idosos, estavam conosco jogando, assim como as crianças, foi um momento muito interessante. E isso tudo tem contribuído para que a gente amplie essa compreensão de metaverso. Então, vocês vão ver, provavelmente, o Cadu vai falar para vocês também, esse conceito ele é vivo, ele vai se modificando com as tecnologias. Então, esse é um conceito que eu e o professor Máximo de Felice, da USP, publicamos no último artigo que a gente escreveu sobre metaverso, envolvendo metaverso, que está na revista E-Currículo, e que vai compreender, então, os metaversos justamente enquanto uma ecologia, que tem essa arquitetura vinculante, mas que, por sua vez, é dependente das interações entre diferentes tecnologias, sejam elas as Exchange Reality, né, o XR, que a gente chama, os dispositivos vestíveis, os softwares, as pessoas, e que vão transformando essa experiência do humano e, consequentemente, alterando o nível de percepção, as formas de sentir, a condição habitativa, né? Porque a gente habita os metaversos, modificando-se em tempo real à medida em que diversas entidades interagem entre si. E aqui, quando a gente fala entidades, não são só entidades humanas, mas sim entidades não humanas. Bom, nesse contexto, a gente tem trabalhado com uma metodologia inventiva que a gente chama Verso on Life, que justamente hibridiza essas duas concepções, né, de metaverso, conforme eu fui desenvolvendo com vocês. Então, aqui está um exemplo de uma formação de professores que a gente fez na Unicinos. Parte dos professores estavam de forma presencial física
na biblioteca da Unicinos, onde tem esses painéis que foram pintados pelo Porcela e que contam a história de Santo Inácio de Loyola. Para quem não sabe, a Unicinos é uma universidade jesuíta da Companhia de Jesus. Então, o Santo Inácio de Loyola foi criado em 3D, e conforme o painel, o Santo Inácio de Loyola aparecia contando a sua vida relacionada àquilo que estava naquele painel. Outra metade dos professores estavam no metaverso. Então, o Santo Inácio também estava nesse metaverso, conversando com os professores, e esse metaverso, então, tem integração com o Google, onde se podia acompanhar todo o percurso que o Santo Inácio fez, desde que ele saiu, então, da Espanha, né, na sua vida. E, ao final, os professores, então, os que estavam por avatar, resolveram tirar uma foto, todos eles em frente de um painel que representa toda essa educação jesuíta. Este é uma outra vivência que a gente fez de Verson Live, mas com gestores e professores da educação básica, da rede La Salle, então com outro metaverso, que é o Overt, que é software livre. Da mesma forma, nós tínhamos os personagens que estavam presentes tanto na versão do metaverso, como por realidade aumentada nos espaços físicos geográficos, fazendo esta conversa, então. Né? Eu vou só passar rapidinho um vídeo para vocês entenderem um pouco como funciona esse metaverso. Né? Então, vocês estão vendo que tem diferentes possibilidades de construir, isso é uma determinada forma geográfica, né? Ali tem uma integração com o Google, para poder também acompanhar o trajeto que o São João Batista de La Salle fez. E mais à frente, vocês vão ver também que a gente tem... deixa eu ver aqui um pouquinho. Deixa eu aumentar a velocidade para ir um pouco mais rápido. Os QR Codes, que possibilitavam outro tipo de interação, então, né? No Verson Live, as práticas elas são gamificadas, então isso funciona a partir de missões. Então, o pessoal que está no metaverso tem algumas missões que tem que passar informação para quem está no presencial físico e vai lá e desenvolve a missão no presencial físico e traz uma pista para o pessoal que está no metaverso. E é assim que a coisa vai acontecendo. Isso são práticas de natureza híbrida, né? Onde existe um coengendramento e que te permite inventar coisas que de outra forma você não poderia desenvolver, né? Então, muito cuidado assim, quando a gente pensa na questão do hibridismo. Hibridismo não é só uma mistura de metodologias ativas, nem tampouco um percentual de atividades presencial física e online. O hibridismo é um terceiro que emerge no coengendramento. Então, aqui são várias ilhas, tem os portais, tu vai passando, e cada ilha trabalha um pressuposto da pedagogia lasalista, né, através das missões. Uma outra vivência que a gente desenvolveu recentemente, que a gente chamou Missão Tardes, eu acho que o Cadu deve conhecer bem isso, né? Então, a gente tem uma série inglesa que se chama Doctor Who, e o Doctor Who ele viaja entre vários metaversos, né? Entre universos, através da TARDIS, que é uma cabine telefônica típica inglesa. Né? Então, nesse seminário, que é ofertado para mestrandos e doutorandos da Unicinos, da Universidade Aberta e de várias instituições que integram a Associação de Educação à Distância dos Países de Língua Portuguesa, né? A gente, então, foi trazendo diferentes entidades humanas e não humanas para participar desse nosso contexto. Então, cada semana, uma dessas entidades aparecia e conversava com eles, obviamente que tinha materiais, e o desafio era eles construir um espaço em metaverso, articulando as linguagens estocásticas generativas. Então, vários metaversos foram aparecendo, também várias linguagens estocásticas, e no final eles tinham que produzir algo em relação a isso. Aqui é um momento onde a gente está tanto interagindo pelo Zoom, como a gente está aqui, como também em metaverso, né? E atualmente, então, inicia a semana que vem,
no mestrado em Empreendedorismo e Cidadania Global da Universidade Aberta, uma atividade que eu vou trabalhar juntamente com mais um professor português, no qual a gente também, claro que este metaverso é um metaverso mais moderno, vocês em breve vão conhecer ele, né? E existe também no contexto da Rede Internacional de Educação On Life, Rio On Life, se vocês tiverem aí, quem está em casa pode colocar na rede Rio On Life, vai abrir o site da rede. Dentro dessa rede nós temos um hub que discute só a educação On Life em metaverso. Bem importante, né? Vocês devem estar me perguntando assim, bom, mas o que é esse negócio de educação On Life, né? Mas a gente sempre fala em educação online. Como é que vem a professora Eliana agora me falar em on-life para bagunçar a vida? Né? Uma educação on-life não está interessada se é online, se é presencial física. Justamente ela trabalha no apagamento dessas separações. Trabalha com uma perspectiva de uma educação que é ligada, conectada, por isso on, na vida, por isso life, né? Onde os processos de ensino e aprendizagem eles vão emergindo de problematizações desse tempo presente, de forma que a educação seja sustentável para essa geração. E vão se desenvolvendo em ato conectivo entre humano e não humano, em processos de invenção. Então, isso é, rapidamente, o que se entende por educação on-life. Então, vocês podem entrar, lá vocês vão ter várias falas sobre isso e também publicações, desde a minha primeira, que foi essa, no IHU Ideias, né? Até coisas mais atuais. Aqui estão as publicações que a gente vem desenvolvendo, né? Então, esses são livros, isso são artigos, esse é o que vocês têm, que eu sei já, porque o Jorge já me disse que foi adquirido. Então, cada um de vocês tem esse livro que discute a questão das comunidades de aprendizagem de prática em metaverso. Ele foi escrito com dois pesquisadores italianos, mais a Luciana Bax, foi me orientando em mestrado e doutorado. Neste livro tem uma parte que é específica, que vai trabalhar, ele é um livro dividido em 3 partes, uma é só sobre metaverso, sobre a mediação pedagógica, quando o professor é um avatar, tem muitas coisas interessantes. Esse que é específico de um contexto de AD, e esse que era o que eu estava mostrando para vocês, que foi um livro de primeira referência, que a gente editou pela IG, em 2015, e que agora explodiu, né? Porque quando voltou, a questão do metaverso voltou entre aspas, porque ele nunca desapareceu, isso é bem importante deixar claro para vocês, né? O pessoal, então, começou a adquirir. E aqui vários artigos que a gente tem produzido internacionalmente sobre essa temática. Eu quero aproveitar e convidar vocês para 2 eventos que vão acontecer agora, semana que vem, esse na outra. Esse primeiro evento é da Rio Life, da Rede Internacional de Educação On Life e do WLC, We Learn with Cibrist. Cibrist é essa cidade que se amplia para além do espaço presencial físico, né, para o digital, em Montes Claros, em parceria com o Instituto Federal de Montes Claros, e também o Congresso Internacional de Educação Empreendedora e Cidadania, que vai acontecer em Ilhéus, que está no contexto, então, do mestrado que eu comentei com vocês. Tem um evento, isso é bem importante vocês se darem conta, né? Vocês estão agora nessa caminhada com os metaversos, para além de a gente aprender, é importante a gente compartilhar aquilo que a gente aprendeu com outras pessoas. Então, existe esta rede, Immersive Learning Research Network, que eu faço parte desde que foi criada. Agora, em 2024, nós vamos fazer o 10º congresso. Vai ser na Escócia, em Glasgow, né? Vocês estão vendo que aqui já é um outro metaverso. Então, por isso é metaversos, por isso que a gente não pode falar em metaverso no singular. Né? Existem diferentes metaversos. E eu preciso habitar cada um deles para conhecer, para me experimentar habitando esses metaversos e pensar como é que isso problematiza a minha prática e como é que eu posso ampliar, né? E inovar e pensar em outras possibilidades. Aqui uma brincadeira que eu gosto sempre de fazer, né? Vocês estão vendo ali metade Eliane Schlemmer, metade Violet Ladybird,
e aqui na direita já produzido com as linguagens estocásticas generativas, né? Então, não se trata de uma separação, por isso a brincadeira embaixo, né? Eliolet Shell Beard ou Vaione Lady Shell. O que acontece é que, ao criar um avatar, eu também me modifico e eu também vou modificando esse meu avatar ao longo do tempo, ele vai evoluindo comigo, assim como também a questão da possibilidade de você estar integrada com uma linguagem estocástica generativa, né? Então, essas são possibilidades que a gente tem. Eu vou agora, deixa eu ver se ficou só o metaverso para vocês? Sim. Ótimo. Então, só para dar uma... A Violet aí no primeiro plano. A Violet no primeiro plano, não podia deixar, né? Vocês sabem que esse é o meu Dodói, né? Então, aqui tem a Ilha Unicinos. As únicas as únicas construções que são simulações o centro comunitário. Então, não sei se alguém já veio na Unicinos, mas se vocês vierem aqui, vocês vão encontrar o centro comunitário, que é o popularmente conhecido como Redondo, e a biblioteca da Unicinos, que imortaliza o primeiro logo da Unicinos, que era um sino, né? E aí, diferentes espaços que não têm rebatimento no espaço presencial físico. A Unicinos não é uma ilha, não é rodeada de mar, não tem essas montanhas, não tem essa construção de internacionalização, também não tem essa arena, não tem os espaços dos PPGs desta forma. Então, acho que isso é bem importante, né? Ali tem uma integração com o Smoodle, que conversa. Aqui tem a parte que é a sandbox, que qualquer um pode entrar e construir para aprender, né? Aqui tem as experiências, que eu falei para vocês, da física do sistema Terra. Tem ali um submarino que você entra e consegue entender como é que é o tsunami a partir do que acontece embaixo do mar, não a partir da costa, né? Enfim, tem construções aéreas também. Aqui tem a rede das católicas, né? Com algumas experiências, vivências que foram construídas. Não vou entrar nos metaversos mais atuais, que é para não estragar a surpresa de vocês, tá? Mas, obviamente, que a gente tem habitado outras possibilidades mais recentemente. E aí, então, eu gostaria de me despedir de vocês agora, né? Por hora, porque Por vamos hora. ouvir o Cadu e depois a gente volta para conversar, ok? Ok. Muito obrigada. E, por favor, organize as questões. Chegando muitas questões aqui, professor Eliane. Obrigada. Muito obrigado por hora, por essa generosidade toda em compartilhar toda essa trajetória. Acho que muitos de nós aqui, colegas docentes, alunos, acompanhando na rede, se identificam em parte dessa história, né? Mas acima de tudo, assim, todo esse processo criativo, convidativo, né? Para que várias áreas e todo mundo se sinta pertencente, convidado mesmo a colaborar e criar essas novas visões, né? De mundo e interação a partir do metaverso. Obrigado, professora. Eu volto a convidar você que nos acompanha pela transmissão ao vivo no YouTube a fazer as suas perguntas, colocar suas impressões. Conta pra gente se você também tem o seu avatar, já interagiu no metaverso, né? Agradecendo a professora e a Violet também, né, por essa apresentação, e voamos junto com o avatar da professora e todas essas experiências. A gente quer resgatar um grande voo também, né, do colega, ex-aluno. Hoje eu estou super orgulhoso aqui também, equipe, né? O Cadu Pires foi aluno no Senac Araraquara, hoje se conecta, como eu falei no início dessa transmissão, diretamente de Londres, onde é pesquisador na Universidade de Greenwich, né? E hoje conta pra gente um pouquinho dessa trajetória, também o que ele anda aprontando lá em Londres, lá na Europa, com essas iniciativas de arte, interação, né? Teatro imersivo, também convidando a todo mundo se sentir aí ativado por essa criatividade, por esses processos colaborativos. Então, mais uma vez, bem-vindo ao primeiro simpósio Senac no Metaverso, Cadu. Conta pra gente o que você tem aí para nos apresentar.
O teu áudio ainda não está chegando aqui para a Tava gente. mudo Agora aqui. Boa sim, tarde, agora sim. Jorge, Boa tarde. mais uma vez. Obrigado, professora, por essa aula. Eu confesso que eu ainda estou engatinhando nesses metaversos. E ver você ali, ver a Violet sobrevoando aquele metaverso, me lembrou que eu estou viciado em Hogwarts Legacy e sobrevoando Hogwarts, Hogsmeade, e eu até cheguei a sonhar uma vez que eu estava nesse universo, porque não se tem o wearable, né? Você não consegue jogar ele ainda com VR, mas de tanto que eu jogo, eu já cheguei a sonhar que estava voando nesse universo. Bom, eu queria começar falando que, na verdade, a minha formação, né, ela vem do teatro, e eu comecei a minha história com o Senac lá em 2007, quando eu comecei a cursar o técnico em teatro. Inclusive, o Jorge foi meu mestre lá em Araraquara. E durante esse curso eu comecei a desenvolver esse interesse por performances intimistas, né? Que são aquelas performances que não acontecem no palco, elas acontecem em qualquer lugar. Na rua, no porão da biblioteca, numa casa abandonada. Enfim, eu estava mais interessado nessas performances que também se chamam site-specific, né, que podem acontecer nesses espaços e onde a gente pode trazer a história desses espaços para essas performances. Então, eu estava mais interessado nessa interação entre o ator e o espectador nessas performances intimistas, né? E aí eu fui ficando fissurado nessa relação que se pode tirar dessa relação quando dois agentes, né, o ator e o espectador estão no mesmo espaço, né, e estão tão próximos, né, como que eles podem interagir. E hoje eu sou doutorando em performance contemporânea na Universidade de Greenwich, né, e pesquiso a performance individual, ou um a um, né, que é aquela performance onde um artista performa apenas para uma pessoa, né? Então, eu estudo como que essa performance, esse formato performativo, ele pode ser usado como uma ferramenta para a coleta de narrativas locais em uma comunidade, né? E eu também tenho uma história, uma história, uma carreira na indústria da comunicação, né? Para onde eu sempre tentei levar, porque eu tenho a formação em comunicação social também, além do técnico em ator, também sou especialista em história da arte, então eu sempre quis, a professora falou muito sobre hibridismo, né? Eu sempre quis trazer um pouco desses universos todos que eu sempre tive contato nos lugares onde eu trabalhei. Então, quando eu trabalhei com comunicação, eu sempre comecei a experimentar com tecnologia, né? Então, por exemplo, esse é um case aqui que eu trouxe, que é o Caseleiro do Diablo, que foi um dos primeiros trabalhos que eu experimentei em realidade virtual. Eu tinha criado algumas coisas com Kinect, também com mapeamento, interatividades, com telas também, mas com o wearable, né, com o VR, né, e com um ambiente, um metaverso, um ambiente totalmente criado para esse espaço, nunca tinha feito. O Caseleiro foi o primeiro, foi um deles. E o que é o Caseleiro Del Diablo, né? Então, a marca de vinho chileno, ela queria trazer para os consumidores brasileiros a ideia na verdade, trazer a história a história da marca, a lenda do Casileiro, né? E aí a gente criou espaços da vinícola e tudo mais, dessa marca lendária e tudo mais, onde o consumidor conseguisse interagir, pegar a chave, abrir a vinícola, entrar nesses espaços, enfim, conhecendo a marca, conhecendo a história da marca, interagindo com paredes, com chão que cai, enfim, todo esse universo lúdico, e as pessoas as pessoas interagiam, as pessoas se assustavam. Nessa época, nem todo mundo estava acostumado ainda, não se tinha tantas interatividades assim com o VR para o público final, assim. Então, foi uma experiência bem interessante. É, nessa minha carreira na comunicação.
Mas o que mais me chamou a atenção, eu sempre fiquei assim tentando trazer a ideia de que a fisicalidade e a virtualidade tivessem uma conexão. Nesses, por exemplo, no Casilheiro era apenas a virtualidade, né? Então, você andava ali pelo aquele espaço, mas você não podia sentir aquele espaço, você só conseguia ver o espaço virtual, né? E foi quando eu tive contato com essa instalação do diretor mexicano Alejandro Iñárritu, Carne Arena, que nada mais é do que um galpão cheio de areia, que você adentra descalço, e você coloca um óculos de realidade virtual, e aí você está no deserto, na, na, na fronteira entre os Estados Unidos e o México, e você é testemunha do cruzamento, né, de fronteiras feito por imigrantes. Então, você está ali com eles, é um filme desenvolvido em animação também, então você consegue ver os espectros dos imigrantes correndo, você consegue sentir o helicóptero da polícia passando na sua cabeça, porque existem ventiladores enormes nesse teto desse galpão, reproduzindo essa fisicalidade, né? E você está sentindo areia no seu pé, então existe ali quase que um espaço 4D, 5D para tentar te trazer as emoções, né, as ações que acontecem na virtualidade para a fisicalidade, né? Então, depois que eu assisti, depois que eu participei dessa performance, dessa instalação, eu fiquei pensando, óbvio, isso é milionário, mas como que a gente pode tentar trazer um pouco desses dois universos para a gente aprimorar a experiência, né, desse participante nessas interações, né? E aí eu também tive contato com um outro case, que é o Chá com a Rainha, que é do VR Theatre Lab, que é da Escola Nacional Dinamarquesa de Arte Performática. Eles estavam explorando, da mesma forma, como que o VR, como que ele poderia ter a fisicalidade e a virtualidade combinadas, né? Então, eles colocaram ali uma mesinha, uma cadeira fisicamente, mas ela também era possível ser vista na virtualidade, né? E aí eles juntaram oito pessoas em ambientes diferentes, eles estavam em lugares diferentes, mas na virtualidade eles se juntaram. Existiam dois atores contando, né, esse Tea with a Queen, né, esse chá com a rainha, que é nada menos do que uma história inspirada na Alice no País das Maravilhas, né? Então, você entrava nesse ambiente virtual e você tinha os outros avatares, os outros personagens, os outros convidados que estavam ali também com seus avatares. E aí eu comecei a pensar, meu, isso é legal, né? Então, isso é legal de se fazer, de se criar esses avatares, de você ter a mesinha ali física e você também poder vê-la na virtualidade, né? A professora falou muito de não ter simulação, né? O metaverso ele não simula a realidade, mas eu acredito que quando a gente consegue combinar essas duas coisas, a experiência ela se torna mais rica, né? Porque a gente sente, né? Então, quando a gente utiliza, por exemplo, a luva que a professora mostrou, isso tudo consegue fazer com que as experiências elas sejam mais ricas, né? O que a gente vê, a gente está sentindo. E aí, foi aí que eu comecei então a perceber, né, que combinando essas ações físicas elevava essa experiência para um outro patamar, né? Porque o lugar, e eu pensei, o lugar não é experienciado simplesmente através dessas nossas ações, né? Mas através das ações do mundo, dos nossos corpos, né? Então, para mim, o toque, né, desde lá da minha experiência com teatro intimista, o teatro imersivo, onde o toque é importante, a gente toca o espectador, a gente leva ele para um lugar, a gente leva ele para o outro, ele consegue abrir uma gaveta, ele consegue fuçar nas coisas, então, tudo isso era importante, né? Então, ele faz parte desse teatro intimista. Então, num ambiente virtual, eu queria poder que esses elementos também pudessem estar ali, né? Então, de que forma que se eu abrisse uma gaveta nesse metaverso, eu realmente pudesse estar sentindo que eu estou abrindo essa gaveta, né? E aí foi trabalhando com uma companhia de teatro aqui em Londres, que eu ainda trabalho, que é o ZUK, que a gente começou a experimentar com Unreal Engine,
que é um software para desenvolvimento de jogos, né? Então, na verdade, para jogos, para metaversos, você consegue criar ambientes com um grafismo muito rico, assim, quase perfeito. Então, você consegue montanhas, por exemplo, casas, edifícios, né? Eles têm até um avatar, né, que eles chamam de meta-human, que eles têm a característica muito perfeita humana, né? Então, eles trabalham, o lance deles é fazer essas coisas hiperreais, né? Então, a gente começou a experimentar com esse software para a gente desenvolver esse novo projeto que se chama Ao Alcance do Toque, que ele é dirigido artisticamente e escrito pela Jade Maravala, do ZED UK, ou ZUK. Ele é uma parceria com a Universidade de Greenwich, e ele é financiado pelo Innovate UK, que na verdade, é muito mais que uma performance, né? Ele é uma performance, mas o objetivo dele é estudar como que o toque e a virtualidade podem ajudar em processos de educação em ambientes hospitalares ou de casas de repouso, enfim, de cuidadores que, que lidam, né, no dia a dia com pacientes acamados. Então, na experiência que se chama Ao Alcance do Toque, deixa eu colocar aqui você é colocado na cama, né, por uma figura que se chama ama, que é essa do lado esquerdo que vocês estão vendo no vídeo. Então, essa é a fisicalidade, né? Então, estou ali, me colocaram na cama. O segundo ato é uma coisa mais lúdica, né? Que que é o que a professora falou, que o metaverso ele é muito imaginário, não é para simular a realidade, né? Não é, ele é para a gente deixar a imaginação fluir. Então, o segundo ato ele é uma viagem quase que onírica, né? Onde você, com o direcionamento do seu rosto, você viaja por labirintos, labirintos, oceanos e tudo mais, e existe uma narração que vai te guiando por esses espaços, né? E é uma reflexão sobre a sua infância, sua juventude, né? A sua vida adulta, até chegar na sua velhice, né? Então, e vem sempre essa pergunta durante essa viagem onírica que o que você vai lembrar, né? O que você vai lembrar da vida, né? Então, a gente usou o Unreal Engine e esse espaço virtual para a gente transformar esse momento lúdico, né? Então, a gente estava pensando de que forma a gente vai transformar esse momento lúdico, e a gente acabou achando no metaverso essa funcionalidade. E a cama tem um dispositivo que ela dá, você está sempre indo, né? Então, a cama tem esse dispositivo vibratório que te dá essa impressão de que você está sempre caminhando para frente. Então, você só tem que virar a cabeça quando você vê os labirintos. E é uma experiência, assim, é uma experiência incrível. Quando eu participo dessa experiência, eu sempre me emociono muito, porque é, o último ato não está aqui, mas o último ato é uma enfermeira te acordando desse sonho, né? Então, ela te acorda, ela te toca, né? Você é tocado na cama, e aí ela te coloca para andar. Então aí você está vendo o andador aqui, você vai acordar e você vai segurar no andador e dar alguns passos e ela vai te voltar para a cama, né? Então é muito legal para você realmente pensar assim toda a nossa trajetória humana, né? E deixa eu passar aqui. E aí eu fico pensando, né, na verdade, como disse o Antônio Bahia Reis, em Teatralizando o Metaverso pelo VR, né, o primeiro, quando a gente vai criar para esse metaverso, né, pensando em teatro, pensando em performances, a gente tem que, na verdade, geralmente quando a gente vai fazer isso no palco, enfim, a gente pensa sempre no personagem, quem é esse personagem e tudo mais. Mas quando a gente fala de metaversos, de ambientes virtuais, de virtualidade, a gente tem que pensar primeiro na construção desse mundo, né? Então, o que é esse mundo, né? Então, vamos construir esse mundo primeiro e depois começar a habitar esse mundo com esses personagens, né? Com essas histórias.
Então, não se trata de fazer teatro em VR, trata-se de teatralizar esses mundos de VR, né? Ou seja, pensando primeiro como é esse metaverso, o que a gente quer criar, se é uma casa, se é um cinema, se é na Lua, né? Se são labirintos oníricos, ou depois de pensar quais ações esse mundo causa nos nossos corpos, né? Então, como que o mundo virtual pode causar alguma sensação em mim fisicamente, né? Então, por exemplo, a professora mostrou os ambientes virtuais, os metaversos, coisas que a gente pode criar lá dentro, mas será que a gente não consegue depois materializar aquilo, né? Se um quadro que a gente faz no metaverso, se a gente conseguisse segurá-lo depois virtualmente, né? Então, a minha ideia, na verdade, experiência, assim, é onde eu sempre quero chegar, nessa combinação desses dois, né? O que eu posso tirar desse mundo virtual e trazer para o físico, e o que eu posso, e vice-versa, né? O que se pode trazer do físico para o virtual. E é isso, muito obrigado. Eu tenho, na verdade, só uma curiosidade, assim, uma coisa que eu gosto muito, que eu já falei que é videogame, mas uma coisa que até comentei com o Jorge antes de começar, que se ele já viu o Travis Scott no Fortnite, né? Fortnite é um jogo de videogame, mas na verdade ele não deixa de ser um metaverso, porque você consegue interagir ali dentro com seus avatares e tudo mais. E o Travis Scott foi o primeiro artista, se eu não me engano, a fazer um show dentro desse espaço do Fortnite, né? E acho que depois até o Emicida fez, outros artistas brasileiros também fizeram. Mas eu acho que o poder do metaverso, né? Não só na pedagogia, como o professor mostrou, mas eu acho que o entretenimento e a arte e tudo mais, o poder que ele pode, a possibilidade que ele pode nos dar é muito grande, né? E ainda mais quando a gente consegue combinar essas coisas, como o alcance do toque, por exemplo, quando a gente consegue trazer a sincronicidade do toque físico no virtual. Eu acho que é um pouquinho nesse ambiente que eu trabalho, e o Senac me ajudou muito nessa jornada toda. Não seria, sem dúvida, não seria sem as minhas aulas com Jorge Okada, eu não teria chegado onde eu cheguei. Muito obrigado, gente. Obrigado, Cadu. Agora eu preciso retomar a emoção aqui, né, gente? Muito bom te ouvir, saber desses voos, a relação do sonhar, né? Essa visão onírica que todo artista, que toda pessoa criativa, que todo educador é convidado sempre a instaurar, a provocar nos alunos, né? Tem lugar sim nesses processos criativos de expansão de mundos virtuais a partir do metaverso. Então, fico muito feliz. Mais uma fala inspiradora. A fala da professora Eliane, do Cadu, ativaram aí o nosso chat. Estamos recebendo muitas participações, perguntas. Eu fico super feliz, né, que essa fala contemple, né, gere identificação com tantos educadores na rede que estão aí iniciando seus projetos no metaverso, provocando reflexões para os alunos, né, dizendo a partir desse conceito todo que a professora resgatou, tantas ferramentas, softwares, né, que às vezes até vão se atualizando, alguns caem, outros, né, surgem, mas acima de tudo fica uma competência, né, fica um fazer a partir dessa vivência, da visão crítica humana, que é sempre a preocupação nas formações do Senac, na proposta pedagógica do Senac, em ativar, né? E aí todo mundo tem lugar, né? Quando a gente desenvolve, quando a gente estimula esse lado onírico, criativo, colaborativo que a gente falou e viu, né, a fala de vocês contemplando também, a gente consegue se atualizar a qualquer tempo, né? Então isso é muito importante. Vou chamar agora todo mundo para essa roda aqui, né? Esses minutos finais da nossa live é a parte mais gostosa, né, professora Eliane, que estava ansiosa para relacionar, conectar, já que a gente está falando de metaverso, que é interação, né, de linguagens híbridas, né, que é composição, que a gente componha junto, né, com a nossa audiência, com a rede, professores, funcionários, alunos e os nossos convidados especiais. Então estão chegando aqui algumas perguntas bem provocativas, estimuladoras. O João Alves, docente do Senac Osasco, colega multiplicador também, faz uma provocação, pergunta para a gente assim, né, nós podemos falar de metaverso
e a relação com inteligência artificial, como a gente pode prever novas relações, né? Ou a inteligência artificial ficará acima do metaverso? Professora? Dá para começar a responder? Pô, vamos lá. Ótimo, muito obrigada pela tua questão. Eu acho que é uma questão muito interessante, porque eu costumo dizer que a gente está engatinhando ainda naquilo que a gente chama dessas ecologias conectivas, né? Onde você tem a possibilidade de conectar diferentes tecnologias aí para potencializar aquilo que a gente vem chamando de hiperinteligências, aí trazendo um conceito do James Lovelock, que foi também o criador da teoria de Gaia, né? Então, eu não acho que tem essa conotação de maior ou menor. Eu acho que são coisas diferentes, que tu tem que habitar essas tecnologias para você poder compreender qual é a potência que elas têm para dar asa para a nossa imaginação, para os nossos sonhos, e como é que elas nos ajudam a pensar em mundos diversos, né? Que não só aquilo que a gente tem num mundo que é feito de átomos, né? Mas para além daquilo que tem sido o que eu chamo de um uso, né? O uso mesmo das tecnologias como ferramenta, né? Que a gente fala até ferramenta, recurso, meio, apoio, que na verdade acaba fazendo mais do mesmo, né? Reproduzindo aquilo que a gente viu e na verdade conseguiu fazer durante a pandemia, né? Foi uma reprodução daquilo que se desenvolvia na sala de aula. Então, eu acho que também para isso serviu a pandemia, né? Depois da pandemia, a gente viu todas essas tecnologias aí se desenvolverem de uma forma assustadora, né? Num tempo muito rápido. Então, eu digo que eu trabalho com 33 anos com formação de professores. Nunca antes da pandemia a gente teve uma adesão tão grande da classe dos professores às tecnologias digitais. Pelo menos um primeiro nível, né, de familiarização, que entende essas tecnologias como ferramenta, ok, mas já ajuda, porque daí em diante é habitar para se apropriar e inventar, né? Então, eu entendo, a gente tem feito algumas vivências já, articulando, co-engendrando diferentes linguagens estocásticas generativas, né? Que a gente tem chamado assim e não de IA, para justamente não entrar naquela discussão que contrapõe a inteligência humana à inteligência artificial. Não se trata de saber de qual que é mais poderosa ou menos poderosa. Eu não sei se vocês viram ali a primeira ecologia que a gente criou tinha a Mariá. A Mariá era um chatbot, com o nível de inteligência que se tinha na época, muito pequeno, né? A gente criou o ET também, que tinha um certo nível de humor, então conforme você ia perguntando as coisas para ele, se aquilo não estava na base de dados dele, ele se irritava, mudava de humor, e o tipo de resposta que ele te dava também mudava. Nada a ver com o que a gente tem hoje, né? Então a gente precisa habitar e combinar, e coengendrar essas possibilidades, né? Que você adquire ali com a IA. Hoje, por exemplo, tem IA. Skybox é uma delas, só que é muito ainda rudimentar, que ela cria os espaços em 3D que depois tu pode importar, por exemplo, para um Special, né? Ou para outros, para o Frame VR, enfim, para outros metaversos. Então, isso facilita bastante a vida de quem não é desenvolvedor, né? Tanto da questão da criação dos objetos em 3D, né? Dos espaços em 3D, quanto a parte da programação mesmo. Perfeito. E cada vez mais essas equipes colaborando com diferentes linguagens, diferentes áreas do conhecimento, né? Para que aí sim, com essa percepção, na velocidade do que as ferramentas surgem, de que novos softwares, né, e tecnologias aplicadas, como é que as ferramentas nos servem e não o contrário, né? Essa é sempre uma discussão na nossa rede também. Comentando um pouquinho e seguindo aqui com as perguntas que chegam pelo chat, né? Qual é a relação, então, entre as áreas do comércio e serviços que o metaverso pode ser utilizado, né? Nas áreas de comércio e serviços? Essa é a pergunta da Patrícia Santana, que é da Gerência de Tecnologias Aplicadas à Educação. Na experiência, na convivência com vocês de alguns outros projetos, né?
querem Olha, comentar. eu já vi marcas desenvolverem espaços dentro do metaverso para você, seu avatar experimentar roupa. É, então você pode ir lá virtualmente, você prova, tem a coleção de roupas que existem na loja física, né? Então você veste no avatar. Eu acho que isso é uma possibilidade de comércio, por exemplo. Eu desconheço outro tipo, não sei, mas, por exemplo, o que eu comentei sobre o Travis Scott no Fortnite, né? Você poderia cobrar ingressos, né? Então é uma forma de serviço, você poderia cobrar ingressos do show ali naquela plataforma. Ah, não sei se a professora tem outros cases, outras referências nesse universo. Então, Cadu, eu posso contribuir sim. Uma das questões, por exemplo, ali que o pessoal diz, o Second Life morreu, o metaverso morreu, né? A gente ouviu falar muito isso. Foi porque, na época, a Kaizen fez uma parceria com a IG e eles compravam os espaços da Linden Labs e loteavam, né, literalmente, e vendiam a preços muito caros. E as empresas entraram nessa lógica muito de reprodução. Eu lembro que tinha a TAM, né? Daí o pessoal até brincava, para que eu vou pegar um avião no metaverso, né? Então tem essa coisa de confundir os públicos. Quem habita, a gente precisa entender quem habita os metaversos. Então, se eu quero utilizar isso numa pegada comercial, eu tenho que primeiro entender quem são os habitantes, porque aquelas pessoas que eu vou ter não é outras, né? E aí pensar em possibilidades. Eu vejo o metaverso como um espaço de outras profissões que antes não existiam. Então, tem muita gente que ganha dinheiro só nos metaversos, mas fazendo coisas para metaversos, construindo itens, medievais, construindo objetos, ou mesmo criando uma coleção específica que são roupas que só existem no metaverso. Por exemplo, há um tempo, né, quando voltou de novo a questão com a Meta aí, né? Quando o pessoal, todo mundo resolveu, né? Chamou a atenção de novo o metaverso, claro, porque a gente vinha de uma coisa de, de live como a que a gente está aqui, né? E que já ninguém mais aguentava ficar vendo só isso e os ambientes virtuais de aprendizagem. Então, os metaversos surgiram como uma possibilidade de tirar as pessoas daquele quadradinho da tela, né? Então, tu ter uma outra possibilidade. Teve uma, uma grife aí que me procurou, né? E eles construíram roupas que só existiam no metaverso. Então, o avatar entrava, ele podia vestir uma roupa que era fluorescente, que essa roupa dava alguns poderes, que ele podia fazer coisas distintas, né? Isso é uma das coisas. Obviamente que existe toda a questão dos NFT, dos blockchain, né? Que você pode estar trabalhando, tem as questões do das microtransações, que são essas vendas de itens que tem muito, por exemplo, no Roblox, né, em vários desses metaversos. E aí tu tem toda a questão monetária, né, que você pode trabalhar com uma moeda virtual, enfim. Perfeito. Eu não A sei partir se... desses conceitos, então, essa sempre é uma condição, né? Quando a gente leva para a sala de aula, o tema metaverso, as experiências no metaverso, né? Dessa discussão ética e como essas novas profissões, né? E como a educação profissional pode contribuir para que essas pessoas estejam atentas, né? A esse metaverso, se é um espaço em construção, né? Contínua, como é que os nossos valores, as nossas competências profissionais podem também dar o tom e delinear quais plataformas e como elas vão funcionar. Nesse sentido, até aproveitando aqui a telepresença, né, professora, do Cadu, vou perguntar aqui uma questão que chega da Thalita Carlos, que atua na frente de bibliotecas da Gerência de Desenvolvimento 3. O Cadu, você vê espaço para profissionais com deficiência, para que eles possam atuar na melhoria da acessibilidade no metaverso? Olha, é uma boa pergunta, inclusive porque esse trabalho que eu acabei de mostrar, o alcance do toque, a gente está recebendo no próximo mês uma artista cega, né, que desenvolve trabalhos no teatro para o público cego, e ela se chama Maria Oshodi.
é aqui de Londres, aqui do Reino Unido. E aqui, a gente quer fazer um workshop com ela para como aquela experiência, o alcance do toque, que é basicamente toda com o toque e a virtualidade, o som e a imagem, né? Como que a gente pode tirar o som não, mas a imagem, né, dessa experiência, e como que a gente pode transformar essa experiência para uma pessoa que tem uma deficiência visual, por exemplo. Então, um workshop que a gente vai desenvolver para a gente tentar experimentar com essa possibilidade, porque realmente essa experiência, por exemplo, ela não se poderia acontecer com uma pessoa que tem essa deficiência, né? Já outros casos, por exemplo, de gente que tem uma dificuldade auditiva também, foi difícil participar dessa experiência, né? Então, a gente está sempre tentando abrir mais espaços para outros públicos, né? Então, esse é uma preocupação do grupo também. Então, mês que vem a gente vai ter esse workshop e nós esperamos que essas respostas sejam trabalhadas com uma pessoa que mais entende, que é a Maria Oshodi, que é uma artista a cega e que está acostumada a lidar com esse público, criar experiências para esse público. De acessibilidade, e também conversando aqui como esses projetos, essas equipes que desenvolvem esses mundos, né, podem provocar, sensibilizar relações intergeracionais. Então, vou trazer aqui para a nossa roda também, nesses minutinhos finais, a pergunta da Rosimeire Sanita, que é a tua colega, que atua lá no Senac Serra de Bragança, e ela diz para a gente, professora, entendo o trabalho com metaversos, é muito real, principalmente para os jovens. Eu também vejo uma resistência dos mais maduros. Então ela pergunta, como inserir a metodologia para pessoas mais maduras? E aí, conectando perguntas que também chegam pelo chat, quais as dificuldades, as principais dificuldades dos colegas, estudantes, pesquisadores em relação a essa primeira entrada, experiência e desenvolvimento de vivências no metaverso? Perfeito. Muito obrigada pelas questões. Antes de entrar nessas perguntas que você traz, só queria fazer um complemento ali na questão da acessibilidade. Eu acho que essa é uma área muito sensível para todos nós, né? E o Cadu traz uma contribuição importante. Há um tempo atrás, a gente desenvolveu com uma turma de jogos digitais, numa disciplina chamada Contexto em Jogos Digitais, um trabalho onde a gente desenvolveu um jogo que vinculava um metaverso e chamava Vida sobre Rodas. E a gente trouxe uma pessoa que era cadeirante, né? Ou seja, não tem como a gente, que é visual, que é auditivo, trabalhar um metaverso sem ter as pessoas que têm aquela deficiência junto na equipe, porque a gente sempre vai fazer a coisa enviesada. Então, é fundamental que as pessoas que têm aquela deficiência, elas componham essa equipe para que aquilo seja realmente algo que contribua, né? Então, a primeira questão é essa. Bom, em relação à problemática geracional, né? Eu trabalho também, além de trabalhar com seus jogos digitais, eu trabalho no curso de pedagogia. Então, muitas das minhas alunas são mães, avós, que primeiro formaram os filhos e depois de formar os filhos voltaram para a universidade, né? E a minha atividade acadêmica durante um bom tempo, agora ela está de novo mais ou menos híbrida, ela acontecia só nos metaversos. E aí, o que acontecia? Eu estava lá, era sexta de manhã, todas no metaverso em casa, dali a pouco já tinha filho, já tinha netinho junto, e essa coisa virava intergeracional. Então, as crianças não entendiam como é que a mãe tinha uma aula assim e eles no colégio não tinham, né? Então, e ajudavam, e elas se sentiam super felizes, porque elas estavam entrando no mundo deles e eles podiam contribuir com elas na aprendizagem delas. Então, esse tipo de experiência a gente precisa fomentar, porque às vezes a pessoa tem resistência, normalmente a gente tem resistência àquilo que a gente não conhece. E como a gente é adulto, a gente trabalha, tem família, a gente não tem duas coisas que as crianças têm: tempo e curiosidade suficiente. Porque o nosso tempo ele é restrito, então tu sabe, eu tenho
tanto tempo, o que eu faço nesse tempo? Eu vou escolher. Não vai ser os metaversos, não vai ser o mundo dos jogos, né? Então, por isso que é importante a gente tentar proporcionar momentos ou experiências que eles venham juntos, né? Eu acho que isso é muito bom. É bom para eles, para as crianças, para os pais, para os avós, é bom para a gente que está trabalhando com o processo de ensino e aprendizagem. E é Perfeito. Professor, e falando em tempo, o nosso passou assim, ó, conversa boa, verdade. inspiradora, né, criativa, fazendo essas pontas. Estamos chegando ao final do nosso evento aqui. Muitas perguntas surgiram no chat. Você da rede, educador, aluno, com certeza, né, se viu estimulado, inspirado, participou. Tenho a certeza que todas essas perguntas que chegam aqui provocando sobre ferramentas, plataformas, né, pedido de sugestões de como atuar em processos seletivos, diversas áreas, é sinal de que o nosso papo ativou, que o primeiro simpósio Senac no metaverso cumpre o seu papel logo dessa abertura, né, conectando essas realizações todas na educação, né, e na formação de novos profissionais que com certeza vão delinear, vão marcar presença com novos recortes. E é experimentando, é trocando ideia, é conhecendo o novo, gerando experiências, né, exploratórias que a gente vai achar o nosso lugar nesses universos todos, né? Tudo bem, gente? Foi bom, né? Então vou convidar vocês para essa finalização, as considerações finais do nosso papo. Professora? Muito bom. Pena que acabou, né? É isso mesmo, Jorge. Passou um ano, a gente não sentiu, imagino que o pessoal de casa também não, assim a gente espera. E que essas dúvidas sejam somente aquelas primeiras, né? Eu gostaria de deixar um recado para vocês. Eu sou muito atuante nas mídias sociais, então Instagram, LinkedIn, Facebook. Quem não conseguiu ter as suas respostas contempladas nesse momento, pode me mandar, que eu vou ficar muito feliz de contribuir. Para além disso, se eu posso deixar uma dica, né? Não vou dizer um conselho, uma dica. A forma que a gente tem de começar, para aqueles que estão curiosos, como é que eu faço? É habitar. Habitem. Vocês devem ter filhos ou sobrinhos, crianças que vivem no Roblox, né? Que vivem no Minecraft. Chega perto, né? Deixa eu ver como é que é. Entra, habita. Não tem outra forma de a gente aprender senão habitando. Então tem que habitar os metaversos. Dali a pouco dá uma olhada, quais são os metaversos que tem? Ah, tem Special, vou ali no YouTube, vou ver um videozinho, vou criar um perfil, vou entrar lá como quem não quer nada, né? Eu já vou conhecer pessoas, as pessoas já vão se ajudar. É uma comunidade muito solidária. Quem está no metaverso se ajuda muito em tudo. Tudo que eu aprendi nos metaversos, sobre os metaversos, foi mexendo. Não tinha curso que formava sobre isso. Né? É fazer para compreender, já dizia Piaget, né? E faz tempo. Então tem Fazer que mexer. aprendendo, e vamos lá. Exatamente. Muito Cadu? obrigada mais uma vez. Obrigado, Obrigado, professora. obrigado, gente. Isso me lembrou a minha infância, que eu brincava com Lego, né? Mas hoje meus sobrinhos, eles brincam no Minecraft, né? Então, eles constroem mundos lá dentro e eles ficam os dois jogando ao mesmo tempo e narrando histórias lá dentro e eles querem que eu assista, que eu viva aquilo com eles. Então, é isso mesmo. Acho que não tem nada melhor do que explorar. E eu também faço essa provocação, né? Quem está começando a explorar os metaversos, né? Tente sempre ficar com essa questão, né? Como que a gente consegue causar ações, né? Nesses dois universos, nesses dois, né? No metaverso na vida, né? E no metaverso online. Acho que essa é uma provocação que eu deixo, que eu acho que é válida. E foi ótimo a conversa hoje. Muito obrigado, professor. Obrigado, Jorge. Obrigado a todo mundo que possibilitou esse primeiro simpósio do Senac no Metaverso. Professora Eliane, Cadu, em nome do Senac São Paulo também, eu quero agradecer imensamente a participação de vocês no nosso primeiro simpósio Senac no Metaverso. Vocês são incríveis, tenho certeza que todos esses
papos, essas falas, inspirações, repertórios, se conectam diretamente com as nossas unidades, com a rede, e vão continuar estimulando aí as nossas experimentações. Muito obrigado. Eu quero agradecer também a participação aqui da Letícia, da Bárbara Cirilo, que acompanharam toda essa transmissão nessa ação de acessibilidade como nossas intérpretes de Libras. E agora, você de todo o estado está convidado a conhecer o trabalho de nossos colegas que compartilharam em um metaverso desenvolvido especialmente para essa finalidade. O primeiro simpósio Senac no metaverso contou com a inscrição de 73 projetos, de mais de 36 unidades, e ao todo, 65 projetos foram selecionados e estão expostos nesse ambiente para você conhecer mais. Então, olha lá, coração batendo dos colegas educadores, docentes da rede. A gente vai conhecer um pouquinho, porque a Gerência de Tecnologias Aplicadas à Educação preparou um vídeo que vai nos dar uma ideia de como está lindo esse nosso espaço, esse nosso metaverso. E aí a gente vai conseguir espiar aí todos esses trabalhos que estão sendo produzidos, experimentados na rede. Vamos conferir esse vídeo maravilhoso? Solta aí, primeiro simpósio Senac no metaverso. Uau, hein? Deu vontade de interagir, de participar de todo esse movimento, de conhecer as iniciativas dos colegas? Então agora é só clicar no link que já está disponível no chat do nosso YouTube e você vai ser direcionada ao Spatial. Navegue por lá, se inspire com as mais diversas experiências vividas por alunos, professores, docentes do Senac São Paulo no metaverso. O primeiro simpósio Senac no metaverso foi uma realização da Gerência de Desenvolvimento, também desenvolvido aí pela Gerência de Tecnologias Aplicadas à Educação, e com a produção da Gerência de Comunicação e Relações Institucionais do Senac São Paulo. Muito obrigado por você participar e até a próxima.